Ucrânia versus Rússia. Esta é uma série de 5 episódios que dá uma visão geopolítica ampla dos eventos que levaram à guerra da Ucrânia versus Rússia 2022. A parte 1 é uma introdução, síntese, que segue em ordem cronológica. Da parte 2 a 5 seguem os principais eventos que antecederam a guerra cronologicamente. Até o momento desta série temos muitos fatos, mas depois que a guerra se inicia, a primeira a morrer é a verdade. Então, daqui para frente, para nos mantermos no rumo da verdade, temos a história e o uso de múltiplas fontes de informações para nos amparar na busca da confiabilidade das notícias, além do primordial, a opinião fundamentada dos que estudam e são especialistas no que falam. Bom, e o Biden nisso? O Biden está bem mal no governo dele. O Biden está tendo uma crise violenta nos Estados Unidos, está tendo muito desemprego, pobre cada vez mais pobre, rico cada vez mais rico, crise pelo vexame do Afeganistão. O Biden está numa situação muito ruim. E o que ele começa a ver? Biden começa a ver um grande movimento interessante da Rússia com armas e a China com capital. Isso não é bom para ele. Ele começa a ver a Rússia e seu conflito com a Ucrânia. Rússia e conflito com a Ucrânia já meio financiado. É um bom momento para viver do que os Estados Unidos vivem. Vender arma. Vale a pena incentivar mais essa guerra para levantar o capital norte-americano. Não me vem com essa que os Estados Unidos vivem de neoliberalismo. Estados Unidos vive de guerra. O Biden é um cara muito fraco no governo. Inclusive posso fazer um vídeo separado sobre isso ao ponto de que ele obedece muito à equipe dele. E a equipe dele tem até hoje gente do Trump. Para quem não sabe muito, a Rússia ela tem um grande poder sobre gasodutos que levam gás para a Europa. E a Europa vive de gás. Tanto para produção, quanto para aquecimento, quanto para tudo. Quem manda esse gás prioritariamente é a Ásia, vindo ou da Arábia ou da Rússia. Existe uma outra possibilidade de gás que poderia vir dos Estados Unidos, que é gás líquido vindo pelo mar. É mais caro e mais demorado. Há alguns anos, custando alguns bilhões de euros, foi construído o Nord Stream 2. O Nord Stream 2 vem da Rússia, é um dos maiores gasodutos que existem, quase o maior, e ele nunca foi ligado. A Alemanha efetivamente não precisa dele, apesar de que ela depende 40% da sua economia de gás da Rússia. Lembre-se que a Alemanha é o país com maior produção capital da Europa. O Nord Stream nunca foi ligado e a Alemanha deu a entender que nunca foi ligado porque sabia que a Rússia ia entrar em guerra. Então ela ia se tornar ainda mais dependente, mesmo que esse gasoduto fosse, na verdade, ser distribuído, mesmo ele acabando na Alemanha. Mais do que isso, a Alemanha sabia que, se pós-guerra a Ucrânia acabasse no lado europeu, não teria que se pagar mais taxa de gasoduto russa, só a ucraniana, porque estaria, inclusive, dentro da Europa. Para o Biden, parece um bom movimento, e é. Por quê? O que esse movimento inteiro está gerando? Esse movimento faz com que a Rússia seja muito mal vista no mundo. Sendo muito mal vista, fica fácil implementar um sonho americano, bloqueio econômico à Rússia, como ele fez com todos os outros países. Mais do que isso, um bloqueio econômico deixando a Rússia muito fraca, ela talvez não consiga se aliar à China. Parece que está dando errado, né? Parece que a China está se aliando à Rússia. E ele vai conseguindo vender as suas armas. Mas e o Putin, gente? Será que o Putin se preparou para essa guerra? Putin se preparou para essa guerra desde 2014. E ele parece estar muito bem preparado. Por que eu digo que é desde 2014? Quando o Putin começa a ver os movimentos neonazistas, começa a guerra da ação da Crimeia, começa a se interessar pela Ucrânia, ou pelos separatistas, ou pelo fim dos nazistas, vai saber o que se passa efetivamente na cabeça do Putin, mas de fato há conflito com a Ucrânia. Bom, o Putin começa a aumentar suas reservas monetárias. Putin começa a aumentar suas reservas monetárias em 2014 e agora em 2022 ele atinge a quarta maior reserva
econômica do mundo, mais de 600 bilhões de dólares. Em 2014, a reserva monetária era guardada em 3% de ouro. Hoje, é guardada em 40% de ouro. 40% desse valor está em ouro. Na época de 2014, 20% desse valor estava em dólar. Sabendo que os Estados Unidos seria um problema, hoje 14% desse valor está em dólar. A partir de 2014, Putin começa a reduzir a máquina pública. Exoneração, privatização, para acabar com os gastos do Estado, baixar os gastos do Estado. Putin está prevendo um grande bloqueio econômico. Mais do que isso, Putin começa a fazer certas regras de colheita e regras de armazenamento alimentar. É um grande problema da Rússia. A Rússia só não tem suporte para se manter totalmente sozinha, efetivamente, no que depende de alimento. Mas Putin se prepara para bons meses de inverno. Putin tem bastante segurança do que ele pode fazer com a Europa. Putin, além de ter o Nord Stream, que não foi aberto, vocês podem olhar como ele tem gasodutos poderosos aqui. Ele tem o gasoduto do Yamal, que é um gasoduto poderosíssimo que nutre a Polônia, a Bielorrússia e a Alemanha. O poder desses gasodutos econômicos dentro da Europa, caso a Rússia feche todos eles, ela literalmente trava a Europa. E a única forma de sair disso é pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos. Parece que os Estados Unidos ganham um bom comércio de gás líquido. Vocês podem acompanhar por esses gráficos que a jogada do Putin não só foi interessante no sentido de guardar as reservas econômicas, como ao fazerem o bloqueio econômico contra a Rússia e a Rússia tendo um grande capital em ouro conservado com ela, o que acontece com o ouro? Sobe. O que acontece com o gás se o gás da Europa depende da Rússia? Sobe. O que acontece com a gasolina, com o bloqueio internacional contra a Rússia? Sobe. Quem é um dos maiores fornecedores de commodity do mundo? É a Rússia. O que acontece com o bloqueio internacional? Sobe. Mas e a moeda russa? Cai. A gente troca e fica com a da China. A Rússia já tem vários acordos com a China, desde antes da guerra. A Rússia fechou um acordo de fornecimento do gasoduto da Sibéria em euro por 30 anos. Foi o último acordo firmado antes da guerra. Existem vários acordos que posso vir a comentar em vídeos posteriores, caso demonstrem nos comentários, mas muitos só a Rússia e a China sabem, e são acordos já previstos para o pós-guerra. Nas palavras de Huan Xingyun, quase que literalmente, ela disse: os Estados Unidos gostam de botar fogo para tirar o corpo fora e vender arma. Quando cedem armas e veículos bélicos à Ucrânia, são aluguéis ou venda. A Ucrânia está endividada pela eternidade. O povo ucraniano está lutando contra militares. A Ucrânia não tem como vencer a Rússia sozinha. Seguir armando e mandando tropas para a Ucrânia é seguir capitalizando os Estados Unidos e fazendo Putin atacar cada vez com mais força. Zelensky precisa aceitar a derrota e a Europa deveria ajudar ele ao menos a negociar. Henry Kissinger diz que o maior erro dos Estados Unidos foi continuar expandindo a OTAN em direção à Rússia. Porque fazendo isso, ele talvez tenha forçado a criação de uma nova divisão do mundo, que talvez não existisse. Gente, nós podemos nos aproximar de um conflito como a Guerra Mundial. Nesse momento, os Estados Unidos estão com as bases da OTAN ativa na Estônia, Lituânia e Letônia. Nesse momento, no Mar Negro, há submarinos russos com ogivas. A ogiva nuclear é a arma do demônio, porque ela é uma arma que tu pode ter, mas tu não pode usar. Porque quando tu usar uma ogiva nuclear, tu não sabe quais outros países também vão usar uma ogiva nuclear. Porque hoje não é só os Estados Unidos que tem.
A gente está numa situação muito difícil. Os ucranianos e os russos estão numa gravíssima, porque além de tudo, ucraniano e russo são povos irmãos. Há muitos ucranianos que são descendentes de russos e há muitos russos que são descendentes de ucranianos. São parentes, são irmãos, literalmente às vezes. E eles estão se matando. Nesse momento, o batalhão Azov está distribuindo armas para qualquer civil que queira lutar. Isso é um suicídio de uma população. Muito importante é a gente ressaltar que nazismo não pode ser permitido. E isso não contraria de forma nenhuma o liberalismo. E eu posso explicar isso em outros vídeos. Eu queria, antes de acabar esse vídeo, deixar uma pergunta para vocês. E isso não reduz a monstruosidade da guerra entre a Rússia e a Ucrânia nesse momento. Mas dentro de toda a mídia que vocês estão recebendo para receber uma bomba de xenofobia contra os russos, vocês têm recebido a mesma informação ou se importado da mesma forma ou tido as mesmas tentativas de bloqueio econômico ou causaram as mesmas crises no mundo inteiro essas guerras? Por que você acha que guerra entre europeu e russo chama atenção? Mas essas não. Refugees from Syria. These are Christians, they're white, they're very similar to many people who live in Poland. Vous, Ukrainienne, vous considérez que Zelensky, le chef d'État dûment élu d'Ukraine, est à la tête d'un gouvernement fantoche? Fantoche, d'une chose, et puis la deuxième chose, c'est une personne pas du tout démocratique. Il y a quand même 4 chaînes oppositionnistes qui étaient fermées. Se você gostou, curte. Se acha a informação importante, compartilhe.